Escola Naval, AFA ou SpaceX? E aí, qual desses três é melhor? Descubra nesse vídeo. Então fica até o final, dê seu like, se inscreve no canal e siga a gente no Instagram que você vai descobrir qual é o melhor pra você. Fala, guerreiro, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bivac. Aqui quem vos fala é o Gustavo. E hoje vamos responder essa pergunta aí: qual desses três concursos é o melhor? Se você está com essa dúvida, você está em basicamente três situações. Ou você é simplesmente curioso, quer saber qual é a minha opinião sobre esses três concursos, ou então você é um cara que vai começar a estudar agora, e aí às vezes você se depara com aqueles cursos que é turma SpaceX, ou turma AFA, Escola Naval e FON, e você fica na dúvida: e aí, qual turma eu entro? Caralho, agora tem que escolher, beleza? Ou então você está naquela situação de ser um aluno do máquina de aprovação e você simplesmente se viu aprovado em todos os concursos, utilizando o método que vai alavancar teu estudo aí, basicamente em 3 ou 4 vezes mais rápido, beleza? Sua aprovação 3 ou 4 vezes mais rápida. Então, se você quer ser mais um aluno aprovado do máquina de aprovação e que vai conquistar aí diversas aprovações, já confere o link da descrição. Se você está na situação, você vai ficar na dúvida: Gustavo, aí, pra qual que eu vou? Qual que eu escolho? Qual a melhor carreira? Passei em tudo mesmo, né? Usei o máquina, fazer o quê? Vou ter que escolher um. Rapaziada, então vamos lá. Agora, vamos falar sério, né? De maneira bem enérgica, vamos dizer assim. Existem aí três principais concursos para carreira militar, carreira de oficial das Forças Armadas, que são esses que a gente mencionou: a Escola Naval, a SpaceX e a AFA, beleza? A Escola Naval e a AFA geralmente caminham juntos, justamente porque quando você vai num curso, quando você vai ali, seja online ou presencial, geralmente você vai ter turmas de AFA, Escola Naval e EFON. E, separadamente, você vai ter SpaceX. Primeiramente, por que isso acontece se você não sabe nada de concurso militar e você está começando agora? Isso acontece pelas matérias que caem na prova. Na AFA e na Escola Naval caem as mesmas matérias, tá? O edital muda um pouquinho, porque, por exemplo, na AFA, na parte de física, cai física moderna. Física moderna não cai na Escola Naval. Porém, na Escola Naval, cai cálculo e analítica, geometria analítica no 3D, né? Ou seja, na R3. Na AFA isso não cai, tá? Embora tenha alguns tópicos do conteúdo do edital que divergem um pouco, as matérias são a mesma: matemática, física, português, inglês e redação, beleza? Já na SpaceX você vai ter bem mais matérias, só que o nível é um pouco mais fácil. Então você vai ter, além dessas matérias aqui, você vai ter história, geografia e química, beleza? Então ambos têm redação, como a gente falou, porém por essa discrepância, digamos assim, nas matérias, acaba que as turmas são divididas, é uma outra pegada de prova, são outros estilos de prova também. Tá? Então, rapaziada, qual que seria o melhor aí para você escolher? Eu quero aqui analisar em 3 níveis, né? Então, voltando às origens do canal, quando a gente falava dos concursos, vamos fazer aquela famosa análise em 3 níveis, tá? Então, vamos primeiro analisar o concurso em si, depois vamos analisar a formação e depois vamos analisar aí a carreira. E depois disso, você vai estar meio que apto a escolher qual é o melhor para você, tá? Primeiramente, sobre o concurso. Como a gente falou, a Escola Naval e a AFA são concursos que têm um nível um pouco acima do concurso da SpaceX. Então a SpaceX, por mais que cobre mais matérias, é uma prova relativamente tranquila. Então qual é a característica dessas provas, tá? Então vamos começar pela Escola Naval. Dessas três aqui, a Escola Naval é a que eu julgo ser a mais difícil, especialmente porque ela tem uma prova em alto nível. Então você vai ter ali uma física, por exemplo, já no nível acima ali da média. Você vai ter português e inglês no nível razoável, não é tão difícil assim, mas tá logicamente no nível que você vai precisar estudar gramática, vai precisar estudar gramática de inglês também, tal, mas é uma prova totalmente factível. E você tem a questão da matemática, que realmente é um nível bem puxado, beirando ali o IME-ITA. Alguns anos, né, algumas pessoas julgam até ser mais difícil, tá? E não é só porque cai cálculo e analítica no R3, que são matérias que não se vê no ensino médio convencional. E sim porque a cobrança até das matérias como polinômios e trigonometria é uma cobrança muito elevada. Já é uma característica da Marinha, tanto no Colégio Naval quanto na Escola Naval, tem uma matemática bem mais puxada, tá? Então isso já é uma característica da banca da Marinha para as provas de oficial, certo? Então você vai ter uma prova que é bem mais puxada. Geralmente você vai demorar ali uns 2 anos para fazer uma preparação ideal para chegar nessa prova, tendo em vista ali a dificuldade, né, da cobrança da matemática especificamente. As outras matérias não têm uma dificuldade tão elevada assim, por mais que a prova seja alto nível. Se você for ver a física, você vê que é uma prova de física ali que você fazendo uma boa base e treinando bem as questões, você consegue sair bem. Português e inglês, idem, redação também não é nada demais, então você vai ter a grande dificuldade em matemática, né? Esse é o que da questão na Escola Naval. Quando a gente passa para a SpaceX, né, já pulando, aí mudando totalmente o cenário, você vai ter uma prova mais tranquila, uma prova que dá para você se preparar muito bem ali dentro de 1 ano de preparação, mesmo tendo mais matérias. E o grande lance é que você vai ter uma prova que você vai ter ali um peso maior para português e matemática, já que são matérias que têm peso 2 na sua nota da SpaceX, e o grande calcanhar de Aquiles de alguns concurseiros nessa prova é geografia, porque a geografia da SpaceX, além de ser muito específica, ela é cobrada num nível bem alto, cara. Então não é uma prova tão fácil de geografia, embora você não vai ter tantas questões quanto matemática e português, mas ainda assim pode ser o suficiente para você acabar indo pro barro, tá? Então você vê que é uma característica diferente, é uma prova onde as exatas não são tão difíceis, então você fazendo um estudo de maneira padrão ali, em física e química,
você consegue ali ter um excelente desempenho, em inglês a mesma coisa, né? Então acaba que o que mais dificulta a prova da SpaceX são as humanas, né? Então geografia, como eu falei, pra mim é a parte mais difícil da prova da SpaceX. E história também não é tão difícil assim, mas exige que você tenha um conhecimento interessante, você tenha um preparo bom nessa parte de história, tanto global quanto do Brasil, tá? Caem essas duas na prova da SpaceX, tá? Então essa é outra característica. Quanto à AFA, você vai ter uma prova também que eu julgo que você precisa de uns 2 anos para se preparar, porém ela não tem a mesma profundidade de conteúdos que a Escola Naval, só que ela exige que você tenha uma certa agilidade em resolver questões. Então é uma característica que você vai ter que desenvolver ao longo da sua preparação. Até porque é uma prova que não é fácil, né? Embora não seja uma prova tão longa assim, mas para a dificuldade que ela te apresenta e para o tempo que você vai resolver essa prova, contando com a redação, acaba que realmente é um desafio você conseguir fazer todas as questões da AFA, né, em um dia só, beleza? Então você vai ter todas as características que exige que você treine a velocidade e você treine estratégias eficientes para resolver essa prova e conseguir ter uma boa pontuação, tudo bem? Então a principal diferença dos concursos é essa. Então você vai ter a AFA ali que vai estar no meio entre a SpaceX e a Escola Naval. Você vai ter a Escola Naval como uma prova mais difícil, especialmente em matemática. Na AFA, né, o grande calcanhar de Aquiles acaba sendo a física, né? Então tem anos que a física vem ali no nível padrão AFA, tem anos que a física vem bem mais puxada, né, indo até para um lado um pouco mais estilo do ITA, né, na verdade. Tá? E a SpaceX, como a gente falou, é uma prova que está mais ali condizente, tem mais uma pegada de vestibular por ter mais matérias, então a grande diferença está aí. Então geralmente, cara, o pessoal que tem um pouco mais de facilidade em humanos tende a ir para a SpaceX, beleza? Enquanto o pessoal que gosta mais das exatas acaba aí indo mais para o caminho de AFA e Escola Naval. Eu não acho que isso seja o suficiente, nem seja o mais inteligente na hora de você escolher um desses 3 concursos, porém, muitas pessoas escolhem dessa forma e é uma forma também de você visualizar, beleza? Agora que a gente falou sobre os concursos em si, vamos conversar um pouquinho sobre a formação, tá? Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante na hora de você prestar atenção para escolher em qual dessas escolas você vai acabar optando, tá? Por mais que a formação seja, sei lá, 10% da sua carreira ou menos, né, de uma carreira de um oficial nas Forças Armadas, ainda assim é um momento ali de você escolher bem. Porque, vamos lá, começando pela Escola Naval. A Escola Naval, cara, ela tem uma formação muito mais puxada para a parte intelectual. Então, cara, não adianta querer se enganar, cara. Em qualquer escola militar que você for, você vai ter a questão da relação, você vai ter a questão do psicológico, você vai ter a questão, né, da suga, vamos dizer assim. Então você vai pagar, você vai ralar fisicamente, vai ter TAF, vai ter que treinar e tudo mais, né? Vai ser difícil, vai ter estresse psicológico, tudo você vai ter em qualquer escola militar. Isso é inerente à profissão militar, é inerente à doutrina militar e é o que você tem que passar para um profissional militar. Então não tem para onde fugir, tá? Vai ser pau de qualquer forma. Porém, cada escola vai ter sua especificidade. No caso da Escola Naval, eles puxam muito mais a parte intelectual. Então é comum que haja lá na Escola Naval reprovações em matérias acadêmicas mesmo. Então, o cara reprovou em cálculo, reprovou em física, reprovou em tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, a formação da Escola Naval, como você já sabe, né, resumidamente, você dá em 4 anos aqui no Rio de Janeiro, né, depois ali do 2º ano você vai escolher, né, uma das armas ali da Marinha, né, no caso você vai ter a opção de escolher pela Armada ou você vai escolher, né, pela infantaria não, de uma forma, pelos fuzileiros navais, que seria a infantaria, né, da Marinha, ou você vai escolher ali a intendência, beleza? Então, geralmente você vai escolher um dos 3, né, e cada um dos 3 vai ter especificidade no curso, né? Então, geralmente, a Armada e o Fuzileiro Naval tem cursos similares, né, e você pode escolher ali, né, ênfase em máquinas, em mecânica, na verdade, ou então ênfase em sistemas de armas, ou ênfase em eletrônica, né? Claro que o Fuzileiro vai estudar uma certa coisa, enquanto na Armada você vai estudar outra. E a intendência, geralmente, é uma formação mais voltada para administração e logística. Isso é óbvio. Sobre a formação, é basicamente isso. Porém, isso aí você encontra em qualquer lugar. O que não te conto é isso que eu tô falando. A formação é muito mais puxada na parte acadêmica, em especial nas exatas. Então é por isso que geralmente na Escola Naval, a maioria dos alunos que prestam esse concurso são alunos muito bons em exatas e que gostam disso. Até porque você vai ter uma formação lá um tanto quanto parecida com engenharia, tá? Não chega a ser engenharia, mas você vai ter todo aquele rigor na parte das exatas de nível superior, cálculo 1, 2, física, etc. Tudo bem? Então, se você não tem essa certa identificação com matérias exatas, de repente, lá não vai ser o lugar para você. E como eu falei, o que torna a formação difícil é essa parte de você ter que estudar. Até porque, como já é normal numa formação militar, você tem que tirar serviço, você a questão da suga e tudo mais, você ainda tem que estudar num nível alto, cara, já complica muito a sua vida. Então, por isso que a Escola Naval, na minha visão, é uma das formações mais difíceis, tá? Porque você quer ainda ralar mentalmente, cara, intelectualmente, isso complica bastante sua vida aí ao longo dos 4 anos que você vai passar lá dentro, tudo bem? Agora, quando a gente vai aí pra SpaceX, né, a gente sabe que a formação da SpaceX
ela não é única na escola preparatória de cadete do Exército, né? A SpaceX é só uma etapa que você vai pagar lá de 1 aninho em Campinas. Depois disso você vai para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, na qual você vai ficar lá mais 4 anos, aí você escolhe sua arma, né? Daí vai ter lá também tendência, infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, matibel, né, etc. Então, isso aí você já sabe, se encontra em qualquer lugar, qualquer videozinho vai falar sobre isso. Agora, qual que é o lance do Exército, tá? O que às vezes facilita um pouco a formação na SpaceX e na AMAN é o fato de que lá a cobrança é mais no físico. E vocês percebem que o físico é muito mais fácil de você pegar e treinar e chegar num nível aceitável, tá? Do que a parte intelectual. Porque, como eu falei, todas as escolas vão ter a questão da suga. Só que você ainda tem que ralar intelectualmente depois, já complica muito a sua vida. Agora, se você está num lugar que é só você entregar sua carcaça e você treinar ali, já facilita um pouco as coisas. Ah, então lá não tem cobrança intelectual? Claro que vai ter a cobrança intelectual, guerreiro. Só que lá não é o foco. Lá o foco vai ser muito mais nessa parte psicológica e nessa parte também, né, física, né? Então você realmente vai ter que ser um cara que vai ter que treinar um pouco a mais, vai ter que dar um gás a mais no TAF. Os índices do TAF lá dentro costumam ser um pouco mais difíceis do que os TAFs, né, da FAB e da Escola Naval também, né, da Marinha no caso. Então, se você é uma pessoa que tem mais facilidade, mais habilidade nessa parte física, de repente a formação da SpaceX vai ser melhor para você. Fora que lá a formação também ela é mais voltada para as disciplinas de humanas. Tá? Então, se você também tem mais identificação com humanas, mais uma vez, a SpaceX, né, a AMAN, no caso, vai ser um caminho melhor para você. Tá? Então, para quem gosta mais dessa parte operacional, de campo, de estudar mais humanos e vai entregar a carcaça mesmo, gosta desse tipo de coisa, de repente a SpaceX vai ter uma formação ali mais adequada com o seu perfil. Quando a gente vai para a AFA agora, para finalizar, a formação na AFA ela é um meio termo também, tá? Então você vai ter a parte intelectual, especialmente para quem é aviador, até porque vocês vão ter que cepar muito, né, usando gírias de aeronáutica, né? Vai ter que cepar muito ali para chegar muito bem preparado para as provas que você vai ter ali antes de fazer o voo, tá? Então aí para quem quer ser piloto, né, já sabe que você vai ter que papirar bastante, então isso vai dificultar um pouco a sua situação lá dentro, até porque lá na AFA também costuma ter bastante etapinha física, bastante suguinha, ainda mais no primeiro ano, pelo que me dizem aí, né? Meus colegas que foram ex-cadetes aí da AFA, né, podem dizer até melhor para vocês. E então você vai ter que papirar sim. Claro que infantaria em tendência você papira um pouco menos. Na aviação você vai papirar mais, beleza? Você vai ter que ter notas boas, né? Eles dizem que a cobrança lá intelectual também é muito alta para quem for do quadro de oficiais aviadores, tá? Então já tem isso em mente. Porém lá, cara, você vê que a cobrança maior, na verdade, dos relatos que você tem, é mais na parte militar propriamente dita, né? Então a questão da disciplina, do fardamento lá, das três, é onde eu percebo que é mais cobrado. Não porque eu estive lá, mas pelo relato, né? Então quando eu converso com alguém da Escola Naval, converso com alguém que foi da AMAN, alguém que foi da AFA, a gente conversa sobre os aspectos, né? Eu percebo ali o que eles vão dizendo, e na AFA você vê que essa cobrança, né, militar mesmo, disciplina, hierarquia, fardamento no padrão, tudo mais, lá realmente é onde mais se cobra isso. Mas acaba sendo meio termo, né? Então, né, os aviadores têm que estudar mais, não sei se chega a ser tanto quanto na Escola Naval, mas de qualquer forma vai ter que estudar. A cobrança ali de, fardamento, asseio pessoal, né, disciplina e tal também é bem alta, então já sabe que lá você vai ter uma formação um pouco mais, digamos assim, rígida, né? Então realmente lá, dessas três escolas, certamente lá vai ser que vai exigir maior rigidez ali, maior rigor, né, no cumprimento das normas e tudo mais. Então isso aí é algo para você ter em mente também. Então, sobre a formação, é basicamente isso, né? 4 anos lá em Pirassununga, você já sabe como funciona. Beleza, agora que a gente falou sobre o concurso e sobre a formação, para vocês já terem mais ou menos em mente como funciona, vamos falar um pouco sobre a carreira. E aqui eu vou dar a minha opinião pessoal. A carreira do oficial nas Forças Armadas, ela não muda tanto de uma coisa para outra, tá? O que você vai ter é algumas características de cada força, tá? E basicamente, cara, se eu for resumir, para o vídeo também não ficar extremamente extenso, seria o seguinte: na Marinha, você tem uma característica que, se você quer ficar no Rio de Janeiro, é um pouco mais fácil, tá? Então, por que eu falo do Rio de Janeiro? Porque a maioria dos aprovados com concurso militar são aqui do Sudeste, em especial do Rio de Janeiro. Então, você vai ter alguns ali de Belo Horizonte, Juiz de Fora, tem o pessoal de São Paulo também, mas o grosso é isso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, né? A maioria do pessoal aprovado em concurso militar é dessa região. Então é comum que algumas pessoas queiram ficar no Rio de Janeiro. A Marinha é mais fácil para isso, até porque muitas coisas da Marinha, muitos órgãos de direção e de grande importância da Marinha estão no Rio de Janeiro. Então você sabe que eventualmente na sua carreira você vai ter que passar pelo Rio de Janeiro, vai ter que vir ficar passando pelo Rio de Janeiro. Então é um pouco mais fácil nesse sentido. Porém, pelo que eu converso lá com alguns colegas, né, e com alguns conhecidos, as escalas lá são as mais apertadas, então é que você acaba trabalhando mais. E se você for da Armada, você vai ter a questão de embarcar. Aí a gente entra num outro detalhe que é o seguinte:
se você não gosta de embarcar, de repente a Marinha não vai ser para você. Porque daí você vai ter que escolher ou fuzileiro ou intendência, que são meio que secundários da Marinha. Então a Marinha vai ser bem mais focada no pessoal da Armada. Então o pessoal que vai estar embarcando e tripulando os navios de guerra, os submarinos e tal, é a grande joia aí da coroa, né, da Marinha brasileira, beleza? Então se você já tem essa vocação maior para trabalhar embarcado, gosta desse tipo de trabalho, gosta desse tipo de coisa, quer viajar de navio e tudo mais, submarino, você gosta dessa atividade, de repente a Marinha é para você. Se você gosta do setor de hidrografia também, cartas náuticas, ou de mergulho, né, quer ser um mergulhador de combate, lá é o lugar para você. Então, em termos de vocação, a Marinha seria a melhor escolha, tá? Os fuzileiros também são bem operacionais, mas entra nessa questão do seguinte, cara. O fuzileiro, ele também tem uma das piores escalas, que todo mundo fala. Então, desde o soldado fuzileiro até o oficial, também é escala apertada, né? Claro que isso vai mudar de quartel para quartel, mas tô falando aqui dando um panorama geral, cara. Então, na Marinha é onde o oficial acaba ralando mais, inclusive, né? Embora não tenha uma estatística totalmente fiel sobre isso, pelo que eu observo, ou seja, também com base aí nas experiências empíricas, né? Na Marinha, onde você tem a maior evasão, então é onde você tem mais oficiais se formando na escola naval e mais o pessoal ali saindo, né, para ser auditor fiscal, para ser policial federal, né, esse tipo de coisa. Então na Marinha, onde você tem uma maior evasão de oficiais, né, então é algo para você se atentar aí, caso você queira ir para lá, beleza? Bom, agora quando a gente vai para a SpaceX já é, né, mais não o contrário, né, mas a SpaceX já é mais geral, né, vamos dizer assim. Então se você não tem nenhuma vocação específica, não gosta nem de ser piloto, né, que a gente vai falar daqui a pouco da AFA, e você também não gosta muito de navegar, não quer tripular em navio, não gosta de trabalhar embarcado, acaba que a SpaceX, como uma força terrestre, ela acaba abraçando muito mais aí nessas coisas, e o Exército tem uma característica de ser capilarizado. Então, por ser capilarizado, acaba que tem muito mais setores para todo mundo atuar e você também tem muito mais quartéis. Então, acaba que você pode ir para qualquer ponto do Brasil, literalmente, cara, para municípios extremamente remotos, para estados, né, e, enfim, totalmente remotos, né, quartéis de fronteira, etc. O Exército Brasileiro ele tem essa característica, né, de ser muito, muito capilarizado, tá? Então você vai acabar parando em diversos cantos do Brasil e também tem o fato de que às vezes você quer ficar num estado só, naquele estado vai ter vários quartéis, então você também tem uma chance maior de acabar ficando um pouco mais de tempo em um só estado, tá? Tem essa característica, mas também você tem aquela chance de acabar indo num quartel num lugar extremamente remoto, porque o exército é extremamente capilarizado, tá? Tem essa característica, tá? Acaba sendo uma força um pouco mais operacional, que você vai ter mais armas ali focadas na operacionalidade, como cavalaria, infantaria, você vai ter mais cursos ali operacionais nesse sentido de, PQD, PREC, guia de montanha, comandos, guerra na selva, FE, né? Então, eu acho que é a força que mais oferta aí cursos de operações especiais e cursos operacionais nesse sentido. Então, para quem gosta mais dessa parte de operacionalidade, vibrar, campo, etc., eu acho que o exército acaba se enquadrando mais. Embora também os fuzileiros, eles são ali um prato cheio para você, beleza? E, em contrapartida aqui, a carreira, né, na Força Aérea, né, comparada às duas, na minha opinião, é a melhor, tá? Então, quando o pessoal me pergunta de Forças Armadas, na minha visão, a carreira do oficial da Força Aérea é a melhor carreira, tá? Isso aí, sem dúvida, especialmente se você for ali ser aviador. Até porque a aviação, né, logicamente, é ali o carro-chefe da aeronáutica. Então, se você não for aviador, você vai estar em funções secundárias, mas mesmo estando em funções secundárias, eu percebo que é a melhor carreira. Então, é a carreira onde você percebe que você tem uma qualidade de trabalho melhor, os quartéis costumam ser melhores também, isso na minha visão, tá? Dos que eu já pude visitar e perceber. Fora que a Força Aérea não é tão capilarizada quanto o Exército, então você acaba, ficando menos tempo num estado só, porque você vai ter menos quartéis, né, nos estados, porém você sabe que pro quartel que você vai estar geralmente num lugar relativamente bem localizado, um quartel relativamente bom e tal, justamente por ter esse contingente, assim, digamos assim, menor de quartéis, né, e ser menos capitalizado. Então acaba que os quartéis ficam em lugares um pouco melhor selecionados. Não quer dizer que todos vão estar extremamente bem localizados, bem selecionados, mas pelo menos a estrutura ele acaba sendo um pouco melhor, né, e tudo mais, beleza? Então você vai ter essas características, né, ambas as forças são boas, o que você escolher vai ser melhor, mas em resumo aqui da carreira, cara, a Marinha eu vejo como fazendo mais sentido para quem gosta aí da parte de navegar, né, o Exército para quem gosta mais da parte operacional e a Aeronáutica para quem quer ser piloto, ou se você não gosta de nenhuma das coisas especificamente falando, mas se quer ser militar, eu optaria aí ou por ser oficial da Força Aérea, ou então, né, por ser oficial do Exército, por ser algo que é um pouco mais generalista, tá? Então essa é a minha visão. Para mim o melhor aí seria a AFA, carreira de oficial da Força Aérea, mas é uma opinião pessoal minha, com base naquilo que eu falei. E claro que qualquer dúvida, sinta-se à vontade para deixar nos comentários que a gente vai trocando essa ideia e interagindo, beleza? Então espero que o vídeo tenha sido útil para você, tenha matado algumas curiosidades de repente e até o próximo vídeo.